Olá a todos e sejam bem-vindos ao sétimo e último episódio do Seven Days, Seven Stories. Antes de mais, agradecer a todos pelo incrível apoio dado a esta série. Esperemos poder continuar a trazer mais e melhor conteúdo em prol do crescimento da modalidade. Quanto a este episódio, respondemos a algumas questões sobre as provas dos profissionais. Será Blumenfeld capaz de vencer o Ironman do Havaí na sua estreia, confirmando o seu favoritismo? Haverá alguém capaz de impedir a Daniela Riff de alcançar o seu sexto título? Qual o impacto e o papel que terá Magnus Ditlev, Joe Skipper, Lionel Sanders, entre outros, nesta prova? Todas estas perguntas foram respondidas neste podcast, onde eu, juntamente com o Hélder Milheiras, fizemos a antevisão da prova de quinta e de sábado. Fiquem connosco no sétimo e último episódio do Seven Days, Seven Stories. Batista proved to have the stronger finish as he sprinted down the finishing chute to take first place. Brilliant display from Belaka, the 20-year-old, getting the silver. Olá a todos, sejam bem-vindos ao Tricast e neste caso ao último episódio da nossa série especial do Havaí, dos Seven Days, Seven Stories. Amanhã será dado o tiro de partida neste campeonato do mundo de Ironman no Havaí, com a prova do setor feminino e no domingo a prova masculina. Por isso, neste episódio vou contar aqui novamente com a companhia do Hélder Milheiras para me ajudar aqui a fazer o que será uma previsão do que poderão vir a ser as provas do dia 5 e do dia 8 de outubro. Hélder, mais uma vez obrigado por me ajudares aqui e te juntares a nós diretamente do Havaí. Gostava de começar com uma pergunta que, neste caso, tanto se aplica ao setor feminino como ao setor masculino, que é em relação às características e às competências necessárias que um atleta tem de ter para se dar bem no Havaí e, neste caso, para lutar pela vitória. Olá Hugo, cá estamos outra vez, é verdade, estamos cada vez mais perto da prova e deste momento fantástico, esta vai ser uma edição especial. O que é que eu acho? Acho que a primeira coisa aqui qualquer atleta deve ter em consideração sempre é estar preparado para o imprevisível, ou seja, por muito que um atleta esteja preparado, tem que ter sempre um plano B, tem que saber adaptar-se a situações que não estavam no programa e acima de tudo tem que ser paciente, ou seja, é daquelas provas em que correr riscos às vezes tem consequências muito, muito graves. E acho que uma das principais características que aqui é necessário um atleta ter é alguma experiência. Se atletas que já tenham feito prova aqui na ilha, claramente estão em vantagem. Atletas que já tenham feito provas em ambientes com estes climas, como a Ásia, também têm alguma vantagem. E depois, é a minha opinião pessoal, mas não tem que ser partilhada por todos, acho que os atletas que são bons corredores, são bons maratonistas, têm alguma capacidade de superar algumas dificuldades a nível de dificuldades de nutrição que tenham, algo que os atletas que sejam muitas vezes bons ciclistas, apesar de chegarem à T2 mais à frente, podem vir a sofrer um bocadinho caso não consigam ingerir as calorias que são necessárias. Sim, no fundo, o segmento de corrida aqui no Havaí, como se sabe, é muito duro mesmo, com temperaturas sempre muito exigentes e, no fundo, o que estás a querer dizer é que quem está à vontade na corrida, se calhar consegue compensar uma falha, enquanto quem não está à vontade e se falha na nutrição, aí não há volta a dar e se calhar por isso é que vemos atletas mais pesados, às vezes não tão naturais a correr, a terem realmente grandes gestores aqui no Havaí. Mas sim, parece-me que são dois apontamentos super importantes, a gestão de prova e a nutrição e também o facto dos corredores serem sempre mais favoritos nesta prova. Começando aqui... Uma coisa, sim. E mais uma coisa, que nós, as pessoas que seguiram o Havaí nos últimos anos é que aconteceram, que já lá vem uns quantos, também há algo que podem verificar, que é, muitas vezes os profissionais não podem fazer tanto esta gestão, porque pronto, eles lutam pela melhor classificação e a melhor classificação para eles é sem dúvida ganhar, ou um top 5 ou um top 10, e muitas vezes vemos que os profissionais correm esses riscos, porque têm muitas vezes que responder a uma mudança de ritmo na prova por outros, e às vezes pagam verdadeiramente a sério isso na maratona. Enquanto se eles estivessem a fazer uma prova sozinhos, sem pensar nos outros todos, se calhar até fazer uma melhor prova no final. Mas eles competem para ganhar, não competem para fazer um bom tempo e naturalmente, claro. O resultado às vezes
é infeliz, mas faz parte da vida profissional e quando se quer ganhar tem que se arriscar a perder. Sim, sim, eu também já tenho, eu partilho essa opinião porque muitas vezes falo com algumas pessoas sobre o Havaí e às vezes o pessoal pensa, mas porque é que o Havaí, ok, o Havaí tem condições duras, mas as outras provas também têm condições duras, e não há se calhar tantos gestores como no Havaí. A questão é que é como tu dizes, no Havaí estão os 50 ou os 60 melhores atletas, então o atleta é obrigado, pela qualidade de quem está em prova, a ter sempre de se calhar ir um bocadinho acima do que ele gostaria, e isso depois leva a que se calhar metade dos atletas tenham uma performance bem abaixo do que fariam se fossem completamente isolados em modo contrarrelógio, sem pressão do que os outros estão a fazer. Mas avançando aqui para as perguntas em relação à prova feminina, que será a prova da manhã, neste caso, o episódio sai no dia antes da prova. Na minha opinião, e acho que é unânime, há uma clara favorita na prova feminina, Daniela Ryf, que procura já o seu 6º título de campeã do mundo. E portanto não há muito a dizer quando alguém tem 6 títulos, vai procurar o seu 6º título, mas a minha questão é, neste caso, perceber se, na tua opinião, será possível a alguma das outras atletas vencer a Daniela se a Daniela Ryf tiver um dia bom. Não digo se a Daniela Ryf tiver um dia mega bom, porque aí já sabemos que é impossível, mas se a Daniela Ryf tiver um dia normal, vês alguém neste momento com capacidade de ganhar a Daniela Ryf? Diria que a resposta a isso, em meu entender, vai ser dada pela natação e pelo ciclismo da Anne-Hogue. O que é que eu vejo aqui? Vejo a Anne-Hogue claramente é a atleta que todos apostam que pode responder com uma maratona ao melhor nível dela e, portanto, será a natação de ciclismo que vai fazer a diferença para o que a Anne-Hogue consegue não ser ultrapassada tão cedo, não perder tanto tempo, eventualmente, com uma Daniela Ryf, e depois o próprio Daniela Ryf, resposta e que tática é que vai ter em função das atletas que estiverem mais à frente, como a Laura Phillips. Não, a Laura Phillips sairá talvez um pouco mais atrás, mas a Lucy Charles, a Laura Brandon, ou seja, atletas que vão sair mais à frente e que vão tentar aguentar o máximo possível um ritmo alto, e portanto se a Ryf, não se sabe se a Ryf vai implementar um ritmo muito, muito forte desde o início, como fazia o Norman Stadler no passado, ou se ela irá fazer uma prova progressiva, mas eu diria que numa situação normal, eu concordo contigo, acho que a Ryf vai conseguir o 6º título. A minha questão aqui é se a Lucy Charles consegue ter uma prova de corrida ao nível do que ela necessita para conseguir aguentar uma Anne-Hogue que venha de trás a correr como ninguém, como se espera, e até a própria Laura Phillips, se tiver um dia bom, pode também surpreender. E, portanto, eu diria que, para mim, a Daniela Ryf vai conseguir. Tá? Como tu disse, se ela tiver um super dia de bicicleta, só com um problema de saúde é que ela não ganha, como já aconteceu no passado. Se tiver um dia médio de bicicleta, mas o resto estiver mal, eu acredito que ela também vai ganhar. Depois, tenho aqui 3 atletas que eu de facto não sei como é que vão correr, nomeadamente a Anne-Hogue, a Lucy Charles e a própria Laura Phillips. Essas são para mim aqui as 3 atletas que eu acredito que, independentemente da ordem a que venham a chegar, vamos ver como é que a prova em si decorre, acho que vão animar bastante esta prova. Depois, atletas como a Lisa Norden, que são atletas que nadam bem, que nadam essencialmente muito bem, a Jessie McCauley, a própria Daniela Blindwell. Há aqui um conjunto de atletas que podem animar muito a prova, nomeadamente no segmento de ciclismo, e que podem provocar alterações depois no segmento de corrida. Acho que a nível de classificação parece-me razoavelmente unânime que é todos contra a Daniela Ryf, e a Daniela Ryf sabe que ela é a favorita, por muito que ela não queira ver, e acho que o facto de ela estar agora a fazer a preparação em Maui e não estar aqui na ilha logo nos primeiros dias, acho que isso também é um pouco para ela se proteger a todo este já o Fradem fazia isso também. Daniela. E no passado, logo ali nos anos 2000, o Peter Reid costumava subir ali na montanha, lá para cima para uma casa escondida, não via ninguém. Havia muitos atletas que têm esse costume às vezes de se esconder quase ermis para poderem descansar uns dias antes de chegarem à confusão aqui da vila, e acho que a Daniela Ryf fez isso mesmo, ou seja, ela refugiou-se um bocadinho
E claro, vai ter que vir para cá e vai ter que estar a enfrentar estas entrevistas e as fotos e essas coisas todas. E já vários atletas no passado disseram que provavelmente não estavam à espera, principalmente aqueles que foram campeões pela primeira vez, não estavam à espera do impacto que tem muitas entrevistas, muitas presenças na feira, aqui, ali, e depois paga-se em descanso e paga-se no dia de prova. Isso compara-se muito ao que acontece na Volta à França ao camisola amarela, que a partir do momento em que assume a liderança, tem muita pressão dos mídia e o descanso depois acaba por pagar a fatura, e neste caso aqui é diferente porque os atletas mesmo antes de estarem em competição já estão com essa pressão e ou seja, é uma prova de um dia, não é uma prova de etapas e a pressão vem dos dias antes, da semana antes. Mas nos nomes que salientaste, portanto aquelas 4 atletas, neste caso Daniela Ryf, Anne Hogg, Laura Philipp e Lucy Charles, apenas uma delas é que foi ao US Open. As 2 atletas alemãs e a Daniela Ryf apenas focadas no Havaí. Isso pode ser também um indicador, não terem ido. Mas quanto à Lucy, que foi ao US Open em Dallas, teve uma performance mais ou menos, foi uma prova que ela teve bastantes contratempos também, mas não foi uma prova tão boa como aquela que já nos habituou em performances anteriores. Tinha aqui apontado uma questão: se achas que a Lucy Charles, pelo menos o top 2, é capaz de fazer, considerando que ela teve aquela paragem longa de lesão, está com resultados ainda... vê-se que ainda não é a Lucy Charles a 100%, e achas que com uma preparação a 90%, achas que ela consegue segurar as atletas alemãs para um segundo lugar, isto pensando que a Daniela irá ter um dia normal e acaba por vencer? É uma dúvida, é uma dúvida porque de facto ninguém viu muito a Lucy Charles a competir este ano, e portanto, apesar de termos visto a Lucy Charles naquele dia a seguir à Collins Cup a ganhar facilmente, e agora nesta prova a fazer uma prova razoável, apesar de ter tido ali, sei lá, inúmeros contratempos, foi quase um pesadelo naquela bicicleta. Mas tirando esses factos, eu diria que eu acho que a Lucy Charles está muito mais forte do que parece, e tem a vantagem de não estar desgastada da competição. A única coisa que se coloca aqui a dúvida é: será que ela tem aquela mesma vontade de atacar desde o início como fez nos anos em que foi segunda classificada, nomeadamente no segundo ano? Porque, por um lado, ela já veio dizer que quer provar a toda a gente que achou que ela estava determinada, vá lá para aqui para o Havaí. Ela quer muito provar que essas pessoas estão erradas e que ela está a andar muito mais do que chuva. Mas, por outro lado, eu não sei se ela tem aquela, não vamos chamar raiva, mas aquele desejo de eu vou arrancar de início e venham atrás de mim e depois logo se vê no final. Portanto, o último ano que ela fez segundo foi muito interessante, o facto de ela estar a ser ultrapassada, depois conseguir outra vez recuperar. Portanto, ela é uma atleta muito forte, muito e nas últimas entrevistas associadas à PTO tivemos a oportunidade de ouvir comentários sobre ela, não só dela, mas também do companheiro dela. Deu para perceber ali que ela de facto é uma atleta psicologicamente muito forte, e eu acredito que ela pode eventualmente ficar em segundo lugar. Agora, se calhar, faz-me lembrar aqueles atletas na Volta à França, como o Rich e companhia, que são segundos 3, 4, 5, 6 vezes. Ela vai chegar a uma altura que diz: eu vou para tentar ser primeiro, e se não é para ser primeiro, não vale. Se calhar prefiro já ser terceira ou quarta, porque aquele segundo lugar já começa a ser. E eu acho que ela corre aqui o risco de voltar a ser outra vez segunda classificada, mas desta vez eu acho que se ela for segunda classificada vai ficar feliz. Em especial se ela for segunda classificada à frente de uma Anne Hogg, ou se fosse à frente de uma Ryf. Mas não ser segunda classificada porque outras atletas desistiram, ou não, isso. Sim. É ser segunda classificada com as atletas presentes, com a Laura Philipp, com a Lucy, e eu acredito que ela tem potencial, mas acho que vamos ter que esperar os primeiros, sei lá, 130, 140 km de ciclismo para ver onde é que ela está, e depois se calhar, se admitindo que ela chega à T2 bem, mesmo que a Ryf a apanhe antes da T2, pensar aqueles primeiros 10 km de corrida que Lucy Charles é que nós vamos ter nesses primeiros 10 km. É preciso perceber outra coisa, outra particularidade, e para quem conhece e segue o Ironman há uns anos, antigamente, dentro aqui da vila de Kailua Kona e aqui na Ali Drive, aquela avenida que os atletas fazem correr no início, fazia-se quase 20 km antes de subir para a Queen K e seguir para o lado do Energy Lab, que é onde realmente fica mais calor e é mais difícil. Hoje em dia não é assim. Hoje em dia os atletas fazem apenas 12 km
Portanto, é mais curto o retorno. Fazem apenas 12 e fazem mais quilómetros lá em cima na Queen K que é mais e na duro. parte de energia lá. E é mais duro. E isso pode ter influência a nível dos atletas. E eu acho que esse fator, o facto de eles estarem menos protegidos aqui na Ali Drive, aqui estavam mais protegidos, agora passarem a estar menos, estão mais expostos às condições lá de cima da Queen K, ao asfalto. E vamos ver também como é que está o tempo. É assim, o tempo tem estado um pouco estranho, não tem estado um tempo tão quente como nos outros anos. Tem estado até algum tempo, às vezes um bocadinho moderado, mas vamos esperar agora como é que é o dia da prova, ver o vento, quando é que o vento sobe, vamos esperar para ver se a umidade, se muda alguma coisa a nível também da umidade, porque isso é um fator que pode fazer muita diferença. Eu diria que não só a nível dos profissionais, mas dos ex-grupos. Já tivemos aqui atletas que, se calhar 80% das vezes no mundo inteiro, fazem grandes performances e chegam aqui e falham. E falham uma, falham duas, falham três. Eu dou sempre um exemplo de um atleta profissional que é dos meus preferidos e daqueles melhores que já tivemos aí no mundo, que era o Marino von Acker, que acho que é talvez dos, sei lá, 5, 10 melhores atletas de sempre, e aqui nunca conseguiu ter sucesso, falhou sempre. E ninguém vai dizer que ele não era um atleta fabuloso, mas o Havaí é o Havaí, esta prova é especial, e ganhar aqui não significa que se consiga ganhar noutra prova no mundo inteiro, mas e ganhar no mundo inteiro não significa que se transponha para aqui. Claro. Sim, acho que encerrando aqui a prova feminina, pedia-te só para dar se calhar o teu top 3. Acho que top 5 acho muito abrangente para as mulheres, acho que o top 3 talvez seja também difícil, até porque já falaste de 4 nomes, mas gostava de saber aqui o que vou arriscar. Eu vou colocar a Riff em primeiro lugar, vou colocar a Anne Hogue em segundo e vou colocar a Lucy em terceiro. Ou seja, eu vou arriscar e vou admitir que a Lucy não vai conseguir ter uma performance na bicicleta e no início da maratona que consiga segurar a Anne Hogue, e vou admitir que a Riff está muito bem e muito confiante este ano e que ela vai arrancar muito cedo no ciclismo, vai começar forte no ciclismo mais logo desde o início e não só ao quilómetro 20 ou 30, e acredito que a Riff vai conseguir um avanço que vai permitir conseguir ganhar. A dúvida aqui era se a Laura Philipp lá chegaria ou não. Acho que a Laura Philipp vai depender muito também da natação. É uma atleta que sai um bocadinho mais atrás, tem um ciclismo forte, mas não tão forte como as outras, como a Lucy ou como a Riff, e depois corre efetivamente muito, muito, muito. Mas apesar de ter feito quarto aqui, a única presença da primeira dela, acho que ela vai repetir o quarto lugar, ou não, vamos esperar. Mas o meu top 3 é esse, é Riff, Hogue e Lucy. Sim, concordo, acho que se calhar a única alteração que eu faria aí seria mesmo a Laura Philipp em terceiro sobre a Lucy Charles, que não digo que faz quarto, não sei, pode até nem acabar a prova, porque eu acho que a Lucy Charles é mesmo uma grande incógnita, porque ela teve performances razoavelmente boas na distância dos 100 km, mas acho que poderá faltar o volume ainda, aquela intensidade que ela precisa ter para chegar aqui ao Havaí muito bem, e pode a experiência dar-lhe também ajudá-la bastante. A questão é que estamos a falar de uma Laura Philipp que também já tem alguma experiência aqui, já teve algumas provas boas, e acho que na distância Ironman a Laura Philipp é bastante difícil, até porque ela em Hamburgo, claro, em condições totalmente diferentes, este ano faz um tempasso, faz quase o recorde do mundo, e portanto eu acho que na distância Ironman a Laura Philipp poderá ser uma surpresa, mas mesmo assim acho que a Anne Hogue, pela história, mantinha ali no segundo lugar. Sim, a Laura Philipp, eu acredito que isso estás a dizer, concordo 100% contigo, acho que é de facto aqui vai ser uma luta se calhar até fim, ou pelo menos até meio da maratona, mas é assim, a Laura Philipp já cá esteve e esteve bem, portanto ela deu-se bem com a temperatura, com o calor, e portanto é uma atleta que já provou na ilha que consegue boas performances, e de facto depois deste ano 22 que ela tem estado bem, é possível, vamos ver, vamos esperar e esperar para ver como é que corre a prova feminina. E convinha feminina, já agora a prova feminina, que tem a particularidade de não ser só feminina, porque a Ironman arranjou aqui uma maneira de encaixar aqui o parque de transição com mais atletas, e então tem o ex-grupo 25-29, e depois o 50, o 50-54, o 55-59 e o 60-64. Então portanto, o 25-29 é que é aqui um pouco estranho, portanto eles saem mais tarde,
mas ainda assim o 25-29 ainda tem atletas realmente competitivos e vamos lá ver até que ponto os atletas competitivos do 25-29 não possam aqui criar aqui alguma interferência na prova feminina. Eu não tenho agora aqui a certeza dos horários, mas temos esse problema. Portanto, entre a prova masculina, entre a prova feminina e o 25-29 saem todos os outros 6 grupos mais velhos. Portanto, o 25-29 será o último a sair de manhã, exatamente para tentar que eles não se aproximem das atletas femininas. Sim, não concordo muito com isso, até porque o 25-29 vai levar com uma confusão, mas pronto, vamos passar um bocadinho se calhar isso, porque temos agora de focar agora aqui na prova masculina, que tem muito para se falar, e acho que temos de começar com o tema Daniela Ryf há bocado, agora temos de começar com o tema do Norwegian Hype, do comboio dos noruegueses. Muito se fala do Blumenfeld e do Iden. Eu acho que, tal como a Daniela Ryf, para o setor masculino, estes são os 2 principais candidatos. A questão aqui é que estamos a pôr 2 favoritos que nunca estiveram no Havaí, nunca competiram no Havaí. Um deles só fez um Ironman, o outro fez, vamos dizer, 3, se contarmos com o subset. Mas realmente é curto, apesar deles fazerem grandes performances, acho que estarmos a pôr já, e quase toda a gente já os mete como os reis e quase intocáveis, e têm pouca experiência ainda na distância, e quando falamos do Havaí, têm 0 experiência. E eu acho que, inclusivamente, ninguém ganhou o Havaí na sua estreia. Não sei se é ou não verdade, mas eu penso que ninguém ganhou o Havaí na estreia. Por isso, o que eu te ia perguntar é se tu também entras um bocadinho neste comboio dos noruegueses para a vitória, e é quase impossível, ou se por outro lado, com a experiência que tens na prova, tens mais cautela e achas que não é assim tão favas contadas como me estão a contar. É uma dúvida que acho que temos todos. Eu acho que não há nenhuma pessoa nesta ilha que não tenha essa dúvida relativamente às atletas norueguesas. E o Christian Blumenfeld tem aqui uma vantagenzinha face àquilo que pode ser a nossa opinião, no sentido em que ele teve uma performance de sonho em Cozumel. E Cozumel é um ambiente muito úmido, também é muito difícil. Estava um dia com muita chuva, até se pergunta como é que é possível ele ter feito aquelas 7 horas e 20 e pouco naquele dia, mas de facto ele aí mostrou que ele dá-se bem naquele clima úmido. Eu confesso aqui com mais as pessoas que estão por aqui, os portugueses estão por aqui, já nos cruzámos quer com o Christian Blumenfeld, quer com o Gustav Iden na piscina e ali nos inícios estranhos de ciclismo. Eles parecem muito descontraídos, assim, parecem claramente descontraídos. Eu acho que a prova é mais ao estilo do Christian Blumenfeld do Gustav Iden. Uhum. Acho que o Gustav Iden aqui é um pouco wild card, porque todos sabemos que ele é um excelente ciclista, todos sabemos que ele fez uma excelente performance na Flórida, mas eu diria que esta não é a prova do Gustav Iden. Ele gosta de provas menos duras, mais técnicas. Mais técnicas, exato. Eu não acredito que esta seja a prova do Gustav Iden, apesar de todos sabermos o valor dele, e até pode surpreender. Eu confesso que dos dois tenho, aqui tenho uma inclinação mais para o Gustav Iden, gosto muito dele. Mas acredito que a prova vai ser discutida, em meu entender, entre o Magnus Ditlev e o Christian Blumenfeld. Acho que estes 2 atletas são, para mim, os 2 atletas que vão, pelo menos, animar muito a prova. Depois, havemos de falar, e daqui nada de certeza que vais falar sobre isso, é porque a dinâmica desta prova vai ser muito diferente daquelas que, se calhar, assistimos há 3, 4, 5 anos atrás, face à quantidade de bons nadadores e bons nadadores / ciclistas que nós temos em prova. Uhum. E eu acho que essa dinâmica de prova pode completamente baralhar aqui o top 5 ou top 10 desta prova, e se calhar temos atletas que 4 ou 5 era certo que iam ficar no 5, e hoje em dia com esta dinâmica, se o grupo que sai da água efetivamente puxar muito cedo e não ficar ali à espera de um Sanders, de um Wurf, de um Skipper, não estiver à espera disso, provavelmente podemos ter aqui uma dinâmica diferente e se calhar atletas a demorar mais a apanhar os atletas da frente. O próprio Blumenfeld pode ser apanhado aqui no intervalo entre 2 grupos e não conseguir rapidamente fazer a ponte. Temos aqui algumas questões que não são facilmente respondíveis. Para o Christian Blumenfeld é o favorito, acho que 99% das pessoas vão dizer que sim, independentemente de não ter estado cá. Eu diria que acho que houve um atleta que ganhou na estreia, é capaz de haver mais, eu não me lembro,
não me lembro de todos, mas há um que eu tenho quase a certeza que conseguiu, foi o Dave Scott, logo no terceiro ano em que ele participa em 80, que eu acho que ele ganha na sua estreia. Mas acho que, lá está, eram outros tempos, não havia a competitividade que há hoje em dia, portanto, provavelmente não há agora nos tempos que valem, nos últimos 20 anos, acho que não há nenhum atleta que tenha feito a estreia e tenha ganho. Normalmente fazem, no ano em que ganham, nos 8 anos anteriores foram ao segundo, ao terceiro, já estiveram lá muito perto e depois acabam por ganhar um ano ou dois depois. Sim. Realmente agora com o evoluir da prova e com o evoluir do nível, cada vez é mais difícil chegar e vencer. Recentemente tivemos o Frodeno que chegou e fez terceiro e no ano a seguir penso eu que vence, mas precisou daquele primeiro ano em que ele até na maratona teve bastantes paragens, portanto um atleta super experiente, também com um background de triatlo curto, faz a transição para a longa distância, tem sucesso e chega ao Havaí e não consegue vencer, apesar de ter uma boa performance. Eu acho que isso pode ser também um cenário, termos um Blumenfeld a não ganhar, mas a ficar perto, porque eu acho que ele já nos habituou que é um atleta que mesmo quando não ganha está logo ali. Vimos no Canadian Open, inclusivamente nas provas de curta distância, teve agora uma prova em que vai ao sprint com o Dorian Konix mesmo até ao fim. Portanto, é um atleta que cada vez ganha mais consistência e acho que realmente o Blumenfeld estar fora do top 3 acho que é um cenário quase impossível. Se ele tiver uma prova normal, é quase impossível. O Eden é sempre também um wildcard, como tu dizes, porque tanto pode... Eu acho que o Eden, se acabar a prova, faz uma boa prova, pode não acabar a prova. Eu acho que é aquele atleta que ou acaba a prova e faz top 3 ou ganha, ou então não acaba a prova, porque poderá ter realmente um dia menos bom e desligar. É um atleta que se desliga mais facilmente, se calhar, com o Blumenfeld. Acho que falaste já aí do Magnus Ditlev, falaste das dinâmicas, eu acho que as dinâmicas, e eu dando a minha opinião, eu acho que eu vejo 3 grupos no ciclismo. Vejo o grupo de Santo Jorge, com muito mais gente, ou seja, com outros elementos, poderá ter Blumenfeld, poderá ter novamente aqueles que já estiveram lá, o Sam Lelo está cá, o Brandon Curry, Daniel Beckhardt, mas continuo, Alistair Brownlee era um homem que podia estar e não vai estar porque dropou da corrida, mas eu acho que vamos ter mais atletas aí. Depois um segundo grupo, provavelmente ali com o Patrick Langa, que já vamos falar um bocadinho mais à frente. Patrick Langa e aqueles nadadores intermédios que dificilmente, se calhar um Eden não estará naquele primeiro grupo. E depois o grupo de Worth, de Sanders, Kinley, dos ciclistas mais fortes presentes. Em relação à dinâmica da prova, qual é a tua opinião? Achas que pode haver estes tais 3 grupos que eu estou a dizer? Achas que com o avançar da prova há tendência daquilo se juntar, de se ir afastando? O que é que achas que vai ser o cenário de prova, principalmente no ciclismo, que é onde há mais trocas? Bom, admitindo que não há nenhuma surpresa na natação, os atletas que nadam bem vão nadar bem, os atletas que acabam normalmente a um minuto, admitindo que não há nenhuma surpresa na natação, eu vejo aqui um grupo aí de atletas, à vontade, 10 atletas. O Josh Chambers, o Florian Angert, o Sam Appleton, o Daniel Beckhardt, o Braden Curry, o Sam Laidlow, o Kyle Smith, o Spencer. Ou seja, há para aqui 10 atletas que eu acredito que vão sair, 10 entre 12 atletas que vão sair muito perto. Eu acredito que estes atletas sabem que só há uma maneira deles terem um bom resultado no fim do dia. Não é se ganham, mas é um bom resultado no fim do dia. É terem que trabalhar. E acredito que se estes atletas se entenderem bastante bem, eu acho que até aos 45 km, até à zona do Waikolo, até acabarem ali a Queen K, eu acho que estes atletas não vão ser imediatamente. Depois temos aqui uma questão que é: há de facto aqui atletas que são muito bons atletas. O próprio Ditlev não nada mal. E, portanto, é um atleta que pode ser apanhado aqui não muito tarde depois deste grupo. O próprio Robert, o Kalin, outro atleta. O próprio Sam Lang vai ficar... O Sam Lang, Gustav Iden. Não. O Iden, para mim, o Blumenfeld vai estar perto disto. O Patrick Lang vai estar muito perto deste segundo grupo, vai estar ali, se calhar ali a 1 minuto, ou coisa assim, do próprio O'Donnell. Vão haver atletas que vão estar aqui muito perto destes primeiros da frente e que se, por exemplo, um Ditlev tiver para aí a 1 minuto e ele arriscar logo muito cedo, eles vão apanhar esse grupo muito cedo e o grupo vai ficar muito grande.
A dúvida aqui é quanto tempo é que o Christian Blumenfeld vai ficar deste grupo, onde está este Ditlev, onde está o Patrick Lang. Se sair em cima deste grupo, pois então temos um problema, porque é assim, o Gustav Iden vai sair provavelmente um pouco mais atrás, e se o Christian Blumenfeld consegue juntar-se a este grupo, a este segundo grupo, muito cedo, Christian Blumenfeld, simplesmente, eu não acredito que ele vá fazer diferença até eles voltarem da AVI, até voltarem a Queen K. Ele vai proteger-se, de certeza, a pensar na maratona. E vai esperar que venham os bikers lá de trás, então os Sanders, um Wurf, um próprio Kinley, um Chevrolet, outros atletas que depois são bons corredores e que eventualmente se venham juntar. Agora, quando num grupo da frente temos atletas como um Backgaard, como um Sam Laidlaw, como o Florian Angert, são atletas que têm muita potência na bike, são atletas muito fortes e que podem efetivamente puxar a bike muito para a frente e ter Sanders, ter Ditlevs, ter outros a terem que trabalhar para juntar. Portanto, eu acredito que vamos ter uma bike muito, muito, muito forte este ano. Acredito que o próprio Wurf, que não vão apanhar estes atletas provavelmente até AVI, é o que eu acho, e vamos ter um retorno, e aí sim, eu acho que depois da descida da AVI, quando voltarem a entrar na Queen K, aí vamos ter os melhores ciclistas a querer fazer diferença e a querer puxar, e aí vamos ter o grupo a partir-se todo, e depois vamos ter aqui aquela dinâmica chata que é quando tu tens 20 atletas, 25 atletas em linha, ninguém sai do mesmo sítio. É difícil sair daquela linha. Os atletas que não tiverem nos 4, 5 primeiros lugares dessa linha dificilmente conseguem fazer movimentações e, portanto, depois às tantas temos uma fila de atletas que parece que estão todos na roda, não vão, eles vão à distância certa, mas não se consegue fazer diferença. E depois, naturalmente... a partir dos 120 km. É isso. É sempre assim. Os últimos 40 km vão decidir qual é o avanço que alguns atletas vão chegar à frente, como o Ditlev. Claro. E eu acredito que o Ditlev, se quiser ter alguma hipótese de ganhar esta prova, ele vai ter que fazer a diferença o mais cedo possível na bike no retorno, à vinda para cá. Ele tem que pegar no grupo e depois tem que partir o grupo e vir embora sozinho e arriscar. Claramente tem que arriscar. E aí é que vamos ver se um Blumenfeld arrisca, vamos ver quantos é que arrisca. O próprio Joe Skipper vai sair um pouco mais atrás. Eu só não coloco o Joe Skipper logo à cabeça aqui num top 5 logo lá em cima, porque ele competiu recentemente. Ele fez um esforço. Eu ia perguntar isso. Fez um esforço muito grande para ganhar esta prova em Wales, porque ele teve ali um problema técnico. E porque eu claramente colocava o Joe Skipper aqui na frente, porque é um atleta muito forte no ciclismo e que está a correr, que é uma maravilha. E, portanto, vamos ver. E depois outros atletas sempre consistentes. Um Patrick Lang, um Braden Curry, o próprio Denis Chevrolet, que tem feito maratonas do outro mundo, abaixo de 2,40. Eu estou curiosíssimo para ver o que é que ele vai fazer aqui. E um Kinley, que não é já aquele ciclista que nos habituou a deixar tudo para trás. Mas está a correr bem. Mas está a correr muito mais do que corria. E, portanto, se ele se aguentar num grupo de um Wurf, um Sanders, e depois precisar de correr bem, eu não sei se o Kinley não poderá fazer uma surpresa e entrar aqui outra vez num top 10. O O'Donnell é uma surpresa, ninguém sabe. É uma dúvida, porque ele teve aquele problema de saúde e ninguém sabe o que é que ele conseguiu treinar em nível de qualidade. E, portanto, vamos esperar. Uma coisa é certa, eu acho que vamos ter um segmento de ciclismo muito, muito, muito animado, face à quantidade de bons atletas que vão sair na frente da natação. Sim, eu acho que fizeste aqui já, inclusivamente passaste já por até 2 temas que eu ia, e podemos também falar melhor deles. Um deles era Joe Skipper, o outro seria Patrick Langa, que eram 2 nomes que eu tinha aqui para abordarmos. Mas ainda concluindo o que disseste, eu acho que fizeste uma análise certa. E acho que na nossa conversa agora e das dinâmicas, acho que há uma coisa que vai ser crucial, que é a natação para Joe Skipper, para Lionel Sanders, para Wurf. Eu acho que se eles saem, e com a qualidade que nós já vimos de atletas na frente, a 5 minutos, acho que estão fora de prova. Eles têm de conseguir fazer a natação, precisam da natação da vida deles. Eles precisam de rapidamente haver um corte entre o grupo da frente e o grupo de trás, para deixarem de ter a intensidade que nós sabemos que eles não conseguem acompanhar. Eles precisam de seguir nos pés ali de um Patrick Nielsen, que são nadadores um pouco acima do Sanders e do Wurf, mas que lhes permitem ir ali nos pés e não perder tanto tempo. Porque se eles ficam sozinhos, e já aconteceu em várias vezes, o Sanders a liderar o segundo grupo,
o Cameron Wurf a liderar o terceiro grupo. E, portanto, aí eles começam a perder muito tempo e a prova, para mim, eu acho que quem sai a mais de 4 minutos e meio, 5 minutos está completamente fora, porque das duas uma, ou faz a prova dele e poderá ainda vir fazer um top 5 com uma gestão de prova certa, mas para ganhar, para estar na disputa até ao fim, eu acho que é completamente impossível, porque o nível está mesmo altíssimo. Ainda agora, se calhar, ao tema do Patrick Lange, era o tema que eu tinha aqui a seguir aos noruegueses, porque a realidade é que só temos 2 campeões do Havaí em prova, Sebastian Kienle e Patrick Lange. Patrick Lange, o Kienle foi em 2014 ou 2013, portanto já foi há mais tempo. Patrick Lange, a realidade é que se tirarmos Jan Frodeno, é o atleta mais bem sucedido no Havaí. Eu não sou particularmente fã do Patrick Lange, porque ele realmente é um atleta que dá-se mesmo muito bem no Havaí, tal como tu dizias. É daqueles atletas que é bom no Havaí, não quer dizer que seja bom cá fora. E eu acho que é um bocadinho isso que é Patrick Lange. Ainda assim temos de respeitar imenso, porque já por 3 vezes no pódio, 2 vitórias, um top 3. Achas que se ele sacar um recorde na maratona, e era essa a minha pergunta, ele tem 2,39, achas que se tivermos um Patrick Lange a correr para 2,38, 2,37, mesmo vindo um bocadinho de trás, achas que não pode novamente brincar e assustar? Não, é assim, o Patrick Lange tem claramente uma grande vantagem aqui, que é, ele conhece a ilha, ele conhece o que é preciso para correr bem, e é um atleta que já provou que está muito, mas mesmo muito bem no calor. Ele tem uma técnica de corrida muito económica, e eu diria que ele chegar a dizer 2,39, 2,38 é uma coisa que me parece perfeitamente ao alcance dele e normal. Ele tem estado a trabalhar estas últimas semanas no Texas, também num ambiente muito difícil, e eu diria que ele tem tudo para conseguir chegar aqui e fazer outra vez uma maratona a esse nível. A diferença é a bicicleta. Em 2017, se não me engano, em 2018, ele claramente teve aqui uma pequena ajuda, faz parte. Os atletas, apesar disto ser uma prova individual, os atletas conhecem, exato. E o Dreitz levou-o ao colo, ou seja, definiu-lhe o ritmo que era ambicioso para ele, mas que ele conseguia seguir. E, portanto, colocou onde era preciso colocar para que ele depois, na maratona, pudesse recuperar e fazer o que ele faz melhor, que é ganhar. Ele ganhou com todo o mérito, e no ano a seguir, em que ele acabou depois por desistir, uma das coisas engraçadas foi o Cameron Wurf, quando passou por ele, disse-lhe assim uma palavrinha, uma frase assim um bocadinho provocatória, que é do estilo: bom, este ano estás um bocadinho sozinho. Que de facto ele tinha estado um bocadinho pior, o Dreitz não estava ali, e eles brincaram a dizer que vais um bocadinho sozinho. E porquê? Porque sabia que não tinha qualquer hipótese de chegar lá à frente. O que eu acho não é isso. O que eu acho é que ele é um bom nadador, ele é um excelente nadador. Eu acho que ele é muito melhor ciclista do que tem provado este ano. As provas não lhe têm corrido particularmente felizes onde ele tem feito. Ele é muito bom atleta, ok, rote foi rote, não ficou mal, mas eu acho que ele não demonstrou ainda todo o potencial que tem na bicicleta. Nadador, ele é bom nadador. Não é o nadador de topo, mas está logo ali a seguir muito bem. Sim, já fez várias vezes primeiro grupo aqui no Havaí. Exatamente, e eu acho que se ele conseguir ter ciclismo para, ou seja, não estar a perder muito tempo para a frente, mas esperar que venha logo imediatamente o primeiro grupo de atletas rápidos para poder colar imediatamente ao grupo da frente, o Patrick Lange vai fazer o que ele faz melhor, que é poupar energias e esperar pela corrida. Agora, a diferença é que agora passamos a ter atletas que conseguem os 37, 36, 38. E por isso, um Patrick Lange correr 2,38 era uma coisa há 5 anos atrás, um Patrick Lange correr 2,38, quando tens um Blumenfeld ou um Iden, já a conversa é outra. E por isso, eu já não tenho tantas certezas, há aqui mais atletas que podem fazer isso, mas estão um bocadinho mais atrás. Eu não tenho tantas certezas que o Patrick Lange tem corrida para ser campeão do mundo. Mas eu, claramente, coloco o Patrick Lange no top 5. Dentro das minhas aqui, eu coloco no top 5. Pois há aqui um atleta que eu estou muito curioso, que é o Sam Laidlaw. O Sam Laidlaw, curiosamente, é daqueles atletas que ficou famoso graças ao que passou lá na Collins Cup e aquela troca de palavras com o Sam Long. Mas o Sam Laidlaw é daqueles atletas que vai nadar na frente e vai pedalar sempre na frente
eventualmente, não sei se vai responder a algum ataque do Ditlev, mas eventualmente vai estar muito perto da frente. E ele, não sendo um excelente corredor, não é um Patrick Lang, não é um Christian Blumenfeld, ele defende-se bastante bem e provou que em climas quentes, como por exemplo no Texas, ele até se deu bem. E portanto, vamos ver até que ponto é que o Sam Laidlaw não pode ser aqui uma surpresa com um top 10, eu diria, de caras, com um top 5, não sei, talvez não chegue. E depois, claro, podemos falar certamente tens aí uma pergunta sobre o Sanders, e o Sanders é mais outra daquelas dúvidas que Claro. toda a gente tem todos os anos. Claro que os aficionados e os apaixonados do Sanders esperam sempre que o Sanders ganhe. Eu acho que ele não tem qualquer hipótese de ganhar, mas tem sempre hipótese de chegar ao pódio, isso tem. E vamos ver o que é que vai acontecer, como é que ele vai nadar. Mas eu já o vi a nadar claramente melhor. Eu confesso que estas últimas provas que ele participou da PTO, eu estava à espera que ele estivesse mais à frente na natação, mas ele está melhor, não é aquele Sanders que nós vimos em 2017, Sim. mas ainda assim ele não pode perder, como tu disseste bem, não pode perder 4, 5 minutos para o grupo onde os favoritos. Ele sabe que se isso acontecer, ele só tem uma hipótese. É com quem estiver perto dele, seja um Wurf, seja quem for, é puxar, e logo se vê no final se dá para correr ou se não dá para correr. Ele vai ter que fazer uma prova, como se calhar fez agora um bocado no Texas, que é sempre a fundo, e depois no final, se tiver que sofrer e se tiver que correr mal, correu, mas se ele nem tenta, então nem vale a pena lá estar, porque a prova acabou logo ali. E por isso acho que ele vai precisar de aliados, não vai poder ser sozinho. Sabemos que a corrida do Sanders é uma corrida que parece em sacrifício, mas é rápida, é eficiente, ou seja, eficiente não é eficaz, É assim. eficaz, Eficiente é que claro, ela não é. claro, Ela é claro, eficaz, claro. ou seja, ele tem uma massa muscular que lhe permite dando aqueles passinhos, sempre a correr para a frente e de facto ele depois consegue fazer bons resultados quando toda a gente diz este rapaz vai encostar ali à frente porque vai todo roto. A verdade é que ele mantém aquele ritmo e ainda tem capacidade se calhar de acelerar nos últimos quilómetros. Vamos ver o que é que a natação vai trazer para o Sanders e, acima de tudo, onde é que ele está face a atletas como o Cameron Wurf. Aqui o Kalin provavelmente vai estar um bocadinho mais à frente, o Speck é mais outro atleta que pedala muito. Eu diria que o Sanders pode ter um dia bom, mas vai depender da natação dele. Acho que depois da natação do Sanders ele só tem uma solução, se correr mal tem que ter bons ciclistas ao lado dele. O Wurf não pode, por exemplo, estar muito, muito longe, e ele tem que sair da transição e garantir, eu estou à frente do Wurf, quando o Wurf passar eu vou com ele e vamos trabalhar os dois. E se não for assim, a prova do Sanders praticamente está acabada para as ambições que ele tem, não para um bom resultado, ou seja, para os outros atletas todos, se calhar o que ele vai fazer é bom, mas para ele é um atleta ambicioso, naturalmente, e ele vai querer muito mais. Vamos ver o que é que esta natação, como é que vai estar o mar. O mar também, ao longo destas 2 semanas que eu tenho estado cá, já assistimos a tudo. O mar muito picado, muito ondulado, em qual se vê as boias, não é se calhar o ideal para alguns atletas, para o Sanders se calhar até pode ser, mas também já assistimos a um mar plano praticamente sem vento. Eu diria que a natação nestes atletas muitas vezes tem a ver com os grupos que se formam. Sim, E às vezes eles entram num grupo e vão ali confortáveis no grupo, não conseguem nadar mais rápido, mas conseguem ir naquele grupo até ao fim. Outras vezes ficam no meio do nada e aí é uma chatice, claro, porque ficam frustrados que não conseguem apanhar o grupo da frente e ao mesmo tempo também não querem abrandar porque o grupo de trás está lá mais atrás. Isto acontece com muita gente, acho que todos eles já passaram por isso, tirando os atletas da frente, e ainda assim o Sanders é o Sanders. Eu acho que ele tem características nesta ilha, pela dureza, pelo sofrimento que ele vê nos outros atletas, que ele consegue superar um bocadinho. Mas o field, como eu costumo dizer, está cada vez mais um field de média distância, com excelentes nadadores, atletas que são bons nadadores e bons ciclistas, e depois quebram um bocadinho no ciclismo, na corrida. E eu acho que o Ironman está a se tornar uma espécie de um Alpha Ironman de atletas mais experientes. E depois a seguir na corrida vão alguns atletas perdendo um bocadinho, e uns abrandam mais, outros abrandam menos, mas muito bons nadadores e muito bons ciclistas. Eu há aqui um atleta, o Florian Anger, eu tenho muitas dúvidas do que é que este Florian Anger vai fazer. É mais um atleta que pode surpreender e de repente aparecer aqui num top 5 facilmente. Sim, vamos ver. O Backyard também, outro atleta que quebra normalmente no ciclo da corrida aqui, se não quebrar vai lá estar na frente sempre. Vamos ver.
Sim, eu já quando tive agora a oportunidade de estar a comentar o US Open, tinha dito no dia anterior que o Florian Angert para mim era um candidato a estar na corrida, e a realidade foi que no dia a seguir ele provou, faz penso que quarto ou quinto lugar, mas teve na dinâmica da prova, e numa distância de 100 km eu acho que ele não consegue fazer as diferenças que faz numa distância da Ironman. Até porque depois na corrida toda a gente corre a ritmos que ele já mostrou que se calhar é capaz de correr a 4, mas não consegue correr a 3,20. Portanto, é um atleta que tem uma mudança na corrida, e se ele conseguir quebrar tarde, como tu dizes, pode ser daqueles atletas que até mesmo para ali para o top 3 eu não descarto completamente, num dia em que o ciclismo seja mesmo preponderante e haja mesmo diferenças muito grandes. Ainda só para fechar o assunto do Sanders, o Sanders faz segundo em St. George, com uma gestão de prova de eu só olho aos meus números e ignoro toda a gente. Ignorou o Worth, ignorou o grupo da frente, ignorou toda a gente, e no fim, o Sam Long, e no fim foi fazer segundo e a acabar a segunda metade da maratona muito bem. Por outro lado, em Dallas, agora, ele disse que o calor não era um fator e estourou por causa do calor. E no Havaí é pior. Portanto, muitas dúvidas quanto ao Lionel, como tu dizes, mas a questão é, será que ele pode fazer a gestão de prova que fez em St. George e fazer o segundo lugar? Ou achas que pões completamente fora de questão? Que eu acho que tu já respondeste há pouco, mas só para fechar isto, nesta prova não dá para olhar só para os números e não arriscar nada. Principalmente. É isso, não acredito. Eu acho que os atletas no Havaí não conseguem fazer isso. Isso, eu acho que um atleta que consiga fazer isso, em meu entender, vai sempre ter bons resultados, ou se calhar tem 80% das provas aqui com bons resultados, mas nunca vai ganhar. Provavelmente nunca se vai superar, nunca vai perceber, nunca vai ter a hipótese de ser feliz. E acho que o Havaí, atletas como o Sanders, o Havaí, eu vou lá sempre com a ambição de chegar lá acima. Ele não quer ser quinto, ou sexto, ou quarto, ele quer estar lá na frente e poder chegar lá na frente. Ele prefere falhar a meio do processo do que chegar ao fim, olha, e fiz um setting muito sólido, uma performance. Não é assim. Ele tem de correr como em 2017, como quando foi apanhado na milha 23 pelo claro. Patrick Lange. Pois, exatamente. Tem de arriscar. A questão é que cada vez é um atleta que está mais a querer respeitar as suas zonas porque tem receio de quebrar, e acima de tudo ele já vem de 2 anos em que caminhou na maratona no Havaí, está com o trauma de chegar à corrida e levar com a marreta. E eu não sei até que ponto ele não vai ser um pouco mais conservador. Vamos ver, as dinâmicas de prova vão no dia então ditar o que é que vai ser um bocado, se calhar, a prova do Sanders. Ainda um atleta, e já falámos dele, que eu acho que esse de certeza vai arriscar e é daqueles que vai partir-se todo no ciclismo, que é o Joe Skipper. Tu falaste bem, ele teve um problema mecânico. Eu acho que as pessoas, provavelmente metade das pessoas que nos estão a ouvir não sabe o que é que aconteceu, mas eu posso recapitular. O Joe Skipper sai da água atrasado, está numa posição de prova normal para ele, a perseguir a frente no Ironman do país de Gales, quando tem um problema na altura com a corrente e perde cerca de 20 minutos, ficou 20 minutos na beira da estrada parado. A questão é que ele depois acaba no fim da prova com 7 minutos de vantagem para o segundo. Portanto, ele ganha 27 minutos ao primeiro classificado em cerca de 5 horas de prova. Portanto, e corre para 2,37 naquela que é se calhar uma das provas mais exigentes a nível de percurso, muita subida, muita dureza. É um atleta que eu acho que está em excelente forma, e a questão é, eu acho que ele só tem 2 variáveis que neste momento me metem em dúvida se ele pode ou não ter uma grande prova, que é a recuperação depois dessa prova, porque realmente foi uma prova que ele deve ter realmente ido ao limite, porque ele fez uma grande prova, mas tirar 27 minutos a qualquer atleta profissional é muita coisa. E a outra é, Wales é um clima totalmente oposto ao Havaí, portanto estamos a falar dele ter tido uma performance brutal numa prova com temperaturas de 15 graus, ou 10 graus, ou 12, para agora vir a fazer com 30 graus e 80% de umidade. Qual é a tua opinião em relação ao Joe Skipper? Eu acho que o Joe Skipper vai fazer uma prova boa.
pelo menos até ao fim do ciclismo. Eu estou a contar de ver um Joe Skipper num destes grupos lá da frente, não digo no primeiro, mas num destes grupos lá da frente, e a tentar estar numa posição que lhe permita discutir a corrida. O Joe Skipper, eu pensei até que ele fosse desistir da prova, cheguei a ouvir falar que ele tinha desistido da prova. Provavelmente ele e a equipa técnica dele analisaram a situação de recuperação. Depois eu sei, ele fez um vídeo a explicar, ele tinha desistido da prova a nível financeiro pela inflação que se veio a sentir aqui, no preço que subiu, porque acho que ele tinha reservado uma casa e depois este ano já estava tipo 3 vezes mais caro, uma coisa assim, e ele acabou por ver que não compensava. A questão foi que depois de Wales eu acho que ele sentiu que tinha uma performance dentro dele que podia vir a ser brutal. Eu acho que é daqueles atletas que pode ser mesmo, eu ponho o Joe Skipper como a minha surpresa, ou seja, é aquele atleta que eu acho que pode ser mesmo uma grande surpresa, porque eu acho que ele está-se a sentir mesmo super, porque um atleta que diz que não vem e depois faz Wales e de um momento para o outro falou com uma data de patrocinadores e lá arranjou maneira de vir, é um atleta que está mesmo ciente, que está-se a sentir muito bem e que se tiver, lá está, estas duas coisas que eu disse, recuperar do Ironman e conseguir dar-se bem com esta temperatura, eu acho que é um atleta que pode mesmo, porque ele está com um nível de ciclismo muito absurdo. Sim, muito, eu espero, ficamos todos felizes de o ter em prova. É um atleta que dá sempre tudo, é um atleta que toda a gente gosta, toda a gente adora o Joe Skipper, e ele corre muito bem. Além de ser um ciclista fantástico, ele tem anos em que parece que é um corredor, tem anos em que parece que é um ciclista, e portanto aquilo vai variando e às vezes faz performances de corredor que nós dizemos como é que é possível este rapaz ter isto, porque habituámos a ver um Joe Skipper ciclista, aquele Joe Skipper ciclista que faz aqueles quase contrarrelógios que os ingleses tanto adoram, ritmos incríveis, e depois de repente corre tem muito provas... bem, ele corre muito bem depois de um ciclismo muito duro. Isso muito bem mesmo. Ele fez aqui no Havaí uma performance fantástica no passado e eu acredito que ele tem tudo para poder repetir isso. Eu acho que ele ainda não sabe bem onde é que está o potencial dele aqui na ilha e vamos ver se este ano, se ele de facto conseguiu recuperar e se a prova lhe sorrir, ele pode perfeitamente fazer aqui um brilharete. Efetivamente, essas questões que falavas há bocado aí dos profissionais e das questões financeiras é um fenómeno que eu acho que importa conversar um bocadinho, porque chegou-se à conclusão que uma prova onde os atletas profissionais são a cara da prova, são os atletas que sempre trouxeram a atração à prova, sem mérito nenhum dos ex-grupos, eu adoro os grupos, como tu sabes, e independentemente dos ex-grupos serem atletas que têm todo o mérito, independentemente de terem 60 anos ou 25 anos ou 35, mas é assim, a organização tem que arranjar e tem que garantir que os melhores profissionais estão cá. Haver atletas que dizem, eu não tenho a certeza se a prova me vai correr ao ponto de eu ganhar dinheiro para compensar o aumento de custos que a prova teve, e portanto eu prefiro ir fazer outra qualquer no mesmo fim de semana. Não pode acontecer, claro. Isto não pode acontecer, e portanto ou a organização tem um conjunto de apartamento, um conjunto de coisas, de moradias preparadas, e nem que seja para um grupo dos 10 primeiros ou 15 primeiros do passado, qualquer coisa, ou então arriscamos a ver cada vez mais atletas a desistir. Do lado feminino foi ainda pior, do lado feminino há ainda mais atletas que estão a desistir, atletas que têm feito excelentes performances e é muito desagradável. Também tivemos agora recentemente, já agora, deixar essa má notícia, o facto da Kate Messi se ter obrigada a desistir. Ela anunciou há uns dias que foi obrigada a desistir por causa do acidente que sofreu quando preparava a prova no Texas. Mas temos tido muitos atletas por questões financeiras optam por não vir e isso é muito desagradável para o Ironman e de facto este ano com a duplicação de pessoas na ilha à volta disso, temos 2 provas, temos o desejo de vir à prova e de vir à ilha, porque foram 3 anos sem as pessoas virem à ilha, e de facto os preços subiram, não só nos supermercados, não só nos restaurantes, a próprios alojamentos, que subiram muito de preço. Poucas são as casas em que se conseguiu manter o acordo que tinha sido firmado há 2, 3 anos. E infelizmente vamos ver como é que é a situação no para o ano. Acredito que o ano que vem vai ser um ano também numa loucura. Estamos a falar de 2023, estamos a falar de 78/23, portanto sempre que temos aqui
45, 40, 45 anos, temos sempre esta questão das datas que se celebram e há sempre mais gente e por isso só vai ser superada quando for em 2028, quando for os 50 anos. Portanto, acho que vamos ter sempre mais e mais e mais pessoas e se a Ironman não quer ver os atletas a não virem ao Campeonato do Mundo e a irem participar em outras provas, então vai ter que fazer qualquer coisa sobre o alojamento, sobre as condições que dá aos atletas profissionais. Uhum. Só para fechar aqui a análise da prova masculina, depois da análise feminina, pedi-te o top 3. Aqui nos homens vou ser um bocadinho mais ambicioso, vou-te pedir o top 5. Muito bem. Eu vou arriscar, eu vou claramente arriscar. Vou pôr o Blumenfeld em primeiro, e o risco não está aqui, mas vou pôr o Ditlev em segundo, vou pôr o Skipper em terceiro, Braden Curry em quarto e o Patrick Lang em quinto. E sim, não coloco o Gustav Iden no top 5. Eu também não coloquei. O meu top 10 era completamente diferente há uns dias atrás, mas à medida que fui pensando um bocado e vendo os atletas e a preparação que tentando a fazer, claro. Eu vou colocar a experiência do Lang a entrar num top 5, vou colocar um Skipper aqui a fazer um pouco aqui a surpresa, porque ele de facto tem estado muito bem o ano todo. Aqui a experiência do Braden Curry também, e vou pôr o Ditlev, e eu tive quase para colocar o Ditlev em primeiro. Sinceramente acho que não era mau para a modalidade se o Christian Blumenfeld fosse apenas segundo este ano e não ganhasse, mas é o atleta a abater, entre aspas, e aquele que já provou que é um relógio e vamos ver como é que eu espero que se ele ganhar, que pelo menos a dinâmica de ciclismo que o obriga a ter que correr mais, não seja apenas passei no parque em que chegam todos juntos, ele assume a liderança e vai-se embora e ficamos todos. Portanto, pelo menos que haja mudanças de liderança e mudanças no top 3 e no final os mais rápidos e os mais resilientes consigam ganhar. Sim, eu tinha aqui registado o top 5 antes de tu dizeres, e os nomes que tu disseste, eu dos 5 mantenho 3. Posso dizer que é um top 5 também mais com o coração quase que com cabeça, mas também meti o Blumenfeld em primeiro porque acho que efetivamente é o favorito máximo e não faz sentido não metermos Blumenfeld a ganhar. Meti o Skipper em segundo, é aquela pique de agitar. Acho que o Joe Skipper pode ser aquele atleta que, quem sabe, não começa a correr em primeiro. Aquele atleta que rapidamente consegue chegar ali ao retorno da AVI já em contacto e arrisca no ciclismo, porque sabe que corre bem depois de uma bike dura e vai literalmente arriscar tudo para fazer uma prova de outro mundo. E eu acho que ele pode, não sei se faz segundo, mas acredito que possa fazer perto disso. Ditlev em terceiro, porque eu acho que o Ditlev, apesar de nós sentirmos que é um muito bom ciclista e é um dos, se calhar o melhor ciclista aqui presente, eu acho que o Ditlev está numa atitude de eu quero correr, eu sei que sei correr e eles pensam que eu não corro. Foi um bocado isso que ele fez em Dallas. Ele conservou muita energia no ciclismo e eu tenho receio que o Magnus Ditlev não vá ter uma postura conservadora, porque eu acho que para ele um top 3 já seria um resultado brutal. É a primeira vez dele no Havaí e eu acho que ele sabe que se gerir o ciclismo, muito dificilmente não faz top 3, porque já mostrou que tem uma corrida brutal. Depois meto o Sanders em quarto, apesar de achar que é muito difícil ele entrar neste top 5, mas acho que se o Sanders não estiver pelo menos ali na luta até ao fim, acho que perde logo uma grande parte da piada à prova. E depois vão meter o Florian Angert em quinto. Eu gosto muito deste atleta, acho que é daqueles atletas que ninguém valoriza muito, mas é muito certinho, é muito bom e é um atleta que ano após ano vai ganhando ali um bocadinho mais de espaço e vai ser aquele atleta da consistência, prova consistente e vai fazer ali o top 5. Acho que está dado aqui os nossos. Faz sentido. Pois, a minha surpresa é, tal como tu tens esse gosto muito grande pelo Skipper, há um atleta que eu gosto muito, que é o Braden Curry. Eu também. E eu gostava muito de voltar a ver o Braden Curry lá em cima no top 5. E o Sanders, eu não o coloco porque eu faço a dinâmica de nadadores que estão aqui. Eu acredito que o Sanders, e porque ele mentalmente saiu muito, muito em baixo da prova da PTO do Dallas. Vamos ver que Sanders é que nós vamos ter aqui na prova. E por acaso surge-me aqui uma última questão, que é Colin Chartier. Colin Chartier foi, e passámos aqui um bocadinho ao lado, porque foi um bocadinho o que ele nos fez em Dallas. Era um atleta que ninguém contava, apareceu ali de fininho e fez uma performance brutal. Ele está a treinar com o Sanders.
Qual é a tua opinião sobre o Colin Chartier? A nível da Ironman, eu tenho a ideia que ele é melhor em Ironman até que em 100k distance. Portanto, vem Sim, há bons atletas numa assim. forma tremenda, em condições também duras, de calor. Colin Chartier pode ser uma surpresa também? Todos esses atletas, eu acho que todos esses atletas podem fazer boas maratonas e boas classificações a partir do momento em que consigam entrar num grupo de ciclismo que se aguenta até ali aos 130 km, coisas assim, 140 km. Uhum. Caso esses atletas não consigam entrar num desses grupos de ciclismo, e quando falamos em grupos, naturalmente aqui estamos a falar de uma fila de atletas, estamos a falar de um pelotão, mas se esses atletas não conseguirem entrar num desses grupos, não só mentalmente eles sabem que estão muito longe da prova, como depois a nível de maratona já não conseguem fazer uma diferença assim tão grande para poder mas existe o atleta que tu referiste, também o Luís Chevalier, há aqui o Chevrolet, há aqui vários atletas que já mostraram que conseguem correr 2,37, 2,38, mas são atletas que normalmente fazem mais, se calhar, 15 mais ou 20 10 minutos, mais Sim. 10, 15, 20 minutos do que os outros atletas, e portanto isso pode ser o suficiente para estarem fora de prova. Mas nunca excluindo nenhum atleta, já vimos no passado. Lá está, tu falaste do Florian Angert, para mim, tal como o Daniel Bækkegård, tanto podem ficar fora de um top 10 como podem entrar logo num top 5. São atletas que são muito bons e vamos ver como é que eles se dão a nível do segmento de ciclismo, porque sabem que são fortes. Será que estes atletas conseguem gerir melhor o ciclismo para poder correr melhor? O Daniel Bækkegård tem tudo, mas tudo, para poder fazer um top 5 ou perto do top 5. O que é que ele precisa de fazer? Ser mais resguardado no segmento de ciclismo durante uma determinada altura, enquanto há mais atletas a puxar, ou seja, ter um pouco mais de paciência, para que depois não tenha que correr 3,15 na maratona e possa correr 2,51. E isso faz toda a diferença. Porque temos muitos bons atletas que podem perfeitamente lutar por um top 5 se souberem poupar energia para a maratona. Não podem encarar esta prova como uma prova de outro ambiente. E vamos claramente ver. Vamos ver. Vamos ter a prova feminina agora, amanhã, e portanto depois de 2 dias depois a masculina será realmente brutal. Da minha parte é agradecer a todos vocês que assistiram aqui a estas histórias, a estes 7 Days, 7 Stories. Acho que foi muito giro gravar aqui com várias pessoas diferentes, com várias experiências diferentes no Havaí. E ao estar aqui com o Helder, ainda por mais eu aqui com o meu cenário improvisado e o Helder mesmo ali com o Havaí, vêm-me as memórias, brutal, vêm mesmo as memórias de 2018 e já lá vão 4 anos e a vontade de voltar está grande e quem sabe se calhar daqui a 10 anos não faço uma preparação para ir vamos esperar que continues a carreira também e o Havaí vai cá estar de certeza absoluta. E depois grava a série aí, pronto. Exatamente, não só tu, mas outros portugueses. O facto de termos agora o Ironman em Cascais abre-nos essas portas e vamos esperar também que no futuro mais portugueses venham à ilha participar. Nós começamos a ter atletas em grupos com muito boa qualidade e se tudo continuar assim, dentro de 10 anos eu acredito que ter aqui 10 atletas, mais 10 atletas, 10, 15 atletas vai passar a ser uma certeza, não só no setor masculino, mas também no setor feminino. Olha, muito obrigado a vocês que assistiram aqui à série novamente e é desfrutar agora das provas e espero que esta série tenha servido também para despertar o interesse em assistirem dia 5 e dia 8 ao Ironman do Havaí. Obrigado a todos. Vão ser 2 dias emocionantes. Abraço a todos.